Salve, salve família! Mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez trazendo pra vocês uma videoaula sobre Brasil Império, beleza? Mas antes vamos às formalidades. Meu nome é Caio Salomão de Carvalho, sou aluno do curso de História da Universidade Veiga de Almeida. E hoje, mais uma vez, trazendo para vocês uma videoaula sobre o Brasil Império. Antes disso, eu vou só fazer um brevezinho resumo de como foi o Brasil Império, ok? Vamos lá família, tamo junto. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. You cracudo, man! You cracudo, man! You cracudo! Salve, salve família! Espero que vocês tenham gostado aí do breve resumo de como foi o Brasil Império. Só continuando aqui, vamos falar agora do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que chegou ao Brasil em 1808, juntamente com a corte portuguesa, após a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Filho de Dom João VI, tornou-se sucessor direto do trono com a morte de sua avó, Dona Maria. Após uma revolta na metrópole, denominada da Revolução do Porto, que exigia a volta da família real para Portugal e do retorno do Brasil à condição de colônia, Dom Pedro I decide permanecer no país, sendo aclamado príncipe regente. Reinou desde a proclamação da independência, em 1822, até sua abdicação do trono em 1831. Salve, salve família, então. O animal a quem vos fala, na hora de gravar, esqueceu de falar da Revolução Liberal do Porto. Então só rapidinho um resuminho aqui básico, só para vocês não terem nada aí. A Revolução Liberal do Porto foi um levante militar que aconteceu em 1820 e foi apoiado pelas elites de Portugal. Aconteceu por conta da crise política e econômica que o país enfrentava com a transferência da corte para o Brasil. As cortes exigiam o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Pô, família, foi um breve resuminho. É isso mesmo aí. Tamo junto, tá? Vamos seguir aí com o vídeo. Vai, dale! A proclamação da independência foi no dia 7 de setembro de 1822. Não foi um processo muito simples, família. A tentativa de criar um reino independente desvinculado da metrópole portuguesa contou com uma reação contrária das forças internas e externas. A relação entre Portugal e a colônia brasileira estavam estremecidas desde a Revolução Liberal do Porto. Nesta ocasião, os portugueses estavam insatisfeitos com a perda do monopólio do comércio brasileiro e da intromissão inglesa nos assuntos de Portugal. A insatisfação culminou na revolta que reivindica a volta da família real e do aumento do controle sobre a colônia com a volta de Dom João VI para a metrópole. Dom Pedro I permaneceu no país como príncipe regente. Esse seria o primeiro passo rumo à independência. No Brasil, dois grupos políticos divergiam quanto aos rumos que o país deveria seguir. O Partido Português, formado por militares e comerciantes portugueses, que apoiavam a volta de Dom João VI para a metrópole. O outro, chamado de Partido Brasileiro, era formado por fazendeiros, comerciantes e funcionários brasileiros e portugueses também, que esse pessoal lutava pela autonomia política do Brasil. Uma das principais decisões de Dom Pedro como imperador do Brasil foi a formação de uma Assembleia Constituinte em 1823, composta por deputados vindos de várias províncias brasileiras. A tentativa de elaborar a primeira Constituição para o Brasil foi, como posso dizer, foi uma droga. Após divergências entre os componentes da Assembleia, o imperador optou pela dissolução, dela, e demonstrando uma atitude extremamente autoritária, como que a gente não tá vendo isso até hoje, convocou 10 pessoas de sua confiança e estabeleceu um prazo máximo de 40 dias para que eles elaborassem a Constituição. Em 25 de março de 1824, ela foi escrita e entre suas principais características se destacava a criação de um poder que poderia ser exercido exclusivamente pelo imperador, o poder moderador. Nossa, que original, né? Uau! A Constituição reafirma a autoridade do imperador e declara que o poder será exercido por ele e transmitido ao seu herdeiro. Muitas províncias brasileiras se demonstraram descontentes com o autoritarismo de Dom Pedro. E com isso, temos essas duas ocorrências aqui.
a Confederação do Equador, o imperador teve que enfrentar uma grave crise econômica que castigava as populações mais pobres e que incentivou a eclosão de movimentos como a Federação do Equador. Essa atitude autoritária do imperador, com uma certa repressão à confederação, aumentou a impopularidade do imperador. Desculpa, família, não sei falar. O caráter violento do seu governo, somando a sua incapacidade de resolver a crescente crise financeira, tornava o seu poder cada vez mais instável. Para resolver a crise, o imperador recorria a constantes empréstimos a bancos estrangeiros e aumentava a emissão de moedas, o que gerava um aumento da inflação. A balança comercial brasileira estava negativa. O império gastava mais com importações do que lucrava com exportações. Isso agravava ainda mais a crise. O ápice da incompetência, para não falar outra coisa, do imperador ocorreu quando o Banco do Brasil, criado pelo seu pai, Dom João VI, entrou em falência. Outro acontecimento que contribuiu para o enfraquecimento do poder de Dom Pedro foi a Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina, que hoje todo mundo conhece como Uruguai, foi anexada por Dom João VI em 1816. Os cisplatinos não aceitavam o domínio brasileiro e demonstravam o desejo de se libertar do país. Na tentativa de impedir a independência da região, o imperador brasileiro, no caso Dom Pedro, declarou guerra à Cisplatina. Apesar dos seus esforços, os revoltosos conquistaram a autonomia política com o apoio de los hermanos, nossos amigos argentinos, e transformaram a região da República do Uruguai. A família, um eventozinho também que eu vou falar, que ocorreu no Rio de Janeiro mesmo, conhecido como a Noite das Garrafadas, em que brasileiros e portugueses se enfrentaram devido a discordâncias quanto ao governo. Com a intenção de recuperar o seu prestígio, Dom Pedro I compôs um ministério apenas com brasileiros, o que não foi suficiente para conter as críticas. Dessa forma, ele resolveu substituir o Ministério Brasileiro por um formado apenas por seus aliados do Partido Português. KKKK. A medida levou brasileiros às ruas para impedir a volta do Ministério Brasileiro, pressionando pela população e por militares. O imperador abdicou ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, em 7 de abril de 1831. Como o menino tinha apenas 5 anos de idade, o período de 1831 a 1840, o Brasil ficou governado por regentes. Com a abdicação de Dom Pedro I, retorna a Portugal, onde morreu de tuberculose no dia 27 de setembro de 1834. Seus restos mortais foram trazidos para o Brasil em 1972, sendo depositados em uma cripta no interior do monumento do Ipiranga, em São Paulo. Ah, mano, na moral, quem liga pra paulista, cara? Pelo amor de Deus. Que nojo. Continuando. O período regencial teve início em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. A saída do monarca do poder foi sucedida por uma série de revoltas espalhadas por todo o país. Quando Dom Pedro renunciou em favor de seu filho, este tinha apenas 5 anos de idade, no caso, a Constituição, a nação deveria ser governada por regentes. O período se estendeu até o ano de 1840, quando Dom Pedro II assume o trono. Agora eu vou falar aí das revoltas, né? A Revolta dos Males foi um movimento liderado por negros africanos de origem islâmica. Cerca de 600 rebeldes, entre negros, cativos e libertos, participaram do levante, ocorrido na cidade de Salvador em 1835. A rebelião foi rapidamente reprimida pelas forças oficiais do governo. A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Novamente, a miséria da maioria da população e a crise econômica gerada pela queda das exportações e aumento dos impostos desencadeou um movimento social que tinha como alvo o governo central. A cabanagem aconteceu entre os anos de 1835 e 1840, na região norte do país, nas províncias do Grã-Pará.
onde hoje está localizado os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. O principal incômodo era o poder centralizado e a consequência falta de autonomia. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, mas mesmo assim a província do Grã-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o centro administrativo do país. Portanto, foi uma das últimas a reconhecer a independência, o que aconteceu somente em 1823. O que foi a Revolução da Farroupilha? O nome Farroupilha, segundo alguns historiadores, seria uma referência aos participantes do movimento desprovidos de posses, mas apesar do apelido, os líderes da rebelião eram membros da elite agrária do sul do país, ocorrida na província do Rio Grande do Sul. A revolta culminou na proclamação da República Rio-Grandense. Mano, na moral, o sulista é tudo maluco, pelo amor de Deus. E a última, a Sabinada, foi um movimento de revolta que eclodiu na Bahia. Foi liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares de Rocha Vieira. Por isso ficou conhecido como Sabinada. O principal objetivo da revolta era instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do trono imperial não atingisse a maioridade legal. Portanto, a Sabinada se insere no conjunto das revoltas regenciais que eclodiram como manifestação do descontamento e insatisfação das parcelas das classes dominantes e populares diante da condução do governo monárquico pelas regências. Apesar de apresentarem divergências quanto às medidas serem adotadas no novo governo, os três grupos se assemelhavam por fazerem parte da elite dominante. E agora abaixo, vocês conseguem ver esses três grupos, eu vou falar cada um, começando com os conservadores. Eles defendiam a continuidade da monarquia e a volta de Dom Pedro I, liderados por José Bonifácio. O grupo era formado por comerciantes portugueses. Agora, o grupo liberal moderado, formado pela aristocracia brasileira, defendiam a continuidade da monarquia e da escravidão. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro de fundo, é o meu, então peço desculpa, tá? Estamos suave. Continuando, seus principais líderes eram o padre Feijó, o jornalista Evaristo da Veiga e o político Bernardo Pereira de Vasconcelos. Esse grupo buscava assumir o poder para garantir os seus privilégios. E, por último, o liberal exaltado. Você deve ser completamente estressados da vida, pelo amor de Deus. Compostos por membros do exército e da classe média urbana. Defendiam a descentralização do poder e a maior autonomia para os governos das províncias. Entre outras reivindicações também estava o desejo da liberdade de imprensa. De acordo com o que determinava a Constituição de 1824, deve ser convocada uma Assembleia Geral para decidir os rumos políticos do país. No entanto, nesse período, os parlamentares estavam em recesso. Agora vamos falar das regências. Couberam aos poucos deputados que estavam presentes na capital do Rio de Janeiro tomar as decisões. Ficou aprovado a escolha de um governo provisório, composto por 3 membros para governar o país. Primeiro, a Regência Trina Provisória, que duraria de abril a junho de 1831. Entre as decisões desse governo, pode-se destacar a volta do Ministério Brasileiro e a anistia aos presos políticos. Após 3 meses, os deputados e senadores, reunidos em Assembleia Geral, decidiram pela Regência Trina Permanente. O mandato deveria ser de 4 anos e os seus 3 membros seriam o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os deputados Braulio Muniz e Costa Carvalho. Durante esse governo foi criada a Guarda Nacional, formada por empregados de ricos fazendeiros que buscavam defender o país dos constantes levantes populares que ameaçavam a ordem do país. À frente da guarda estava o ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó. Entre as medidas tomadas por ele estava a criação do Ato Adicional de 1834, que garantiria a eleição para o próximo governo.
Esse ato, adicional de 1934, decidiu pela criação de uma regência una. A medida era uma tentativa de conter as agitações populares que demonstravam o descontentamento da população com o então governo. Eleito em assembleia, o padre Feijó passou a ser o único regente. Permaneceu no poder entre os anos de 1835 a 1837. Em seu mandato, enfrentou duas grandes rebeliões, a Cabanagem, no Pará, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele foi incapaz de estabilizar o país e colocar fim às revoltas. Ele renunciou ao seu cargo de regente. Infelizmente não, né? Pelo amor de Deus. Antes de abandonar o cargo, o padre Feijó nomeou o seu sucessor, o latifundiário pernambucano Araújo Lima. Nossa, puta merda. Representante dos conservadores, sua ascensão ao poder representou um retrocesso para algumas conquistas liberais do país. Sério? Para Araújo Lima, as rebeliões que eclodiram em diversos pontos do Brasil era consequência do ato adicional de 1834, o que levou a revisar algumas partes do ato. Em uma das revisões, o novo regente restringiu os poderes dos governos das províncias. O fim do período, ou também conhecido também como o golpe da maioridade. Insatisfeitos com o governo de Araújo Lima, os liberais deram início a uma articulação para que Dom Pedro II assumisse o poder. Nesse contexto, criaram o Clube da Maioridade, que defendia a posse antecipada do monarca, que na época tinha apenas 14 anos. Acreditava-se que somente a coroação de Dom Pedro II seria capaz de pôr o fim às agitações populares. E em julho de 1840, o clube alcançou sua vitória e o novo imperador foi coroado. Terminava assim um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil. Durante o reinado de Dom Pedro II, que aí nós agora estamos entrando no segundo reinado, o Partido Liberal e o Conservador se destacavam no cenário político nacional. Mas família, só um adendozinho rápido aqui. Eu vou deixar na descrição, pelo menos eu vou tentar, um PDF explicando melhor o período regencial, porque eu não sei se vocês conseguiram entender tudo o que eu falei, se deixei tudo bem explicadinho para vocês. Mas nesse PDF tem mais assuntos, tem mais coisas, então eu vou deixar lá, tá? Beleza? Vamos continuar. O Partido Liberal e Conservador, formado por fazendeiros, comerciantes e funcionários públicos e militares, eram grupos que representavam a elite brasileira e deixavam de fora a maioria da população das decisões políticas. Liberais e conservadores utilizavam de meios escussos para garantir a permanência de seus privilégios. Os primeiros desejavam maior participação política, enquanto o segundo defendia um governo centralizado que garantisse os direitos dos grupos dominantes. Nas primeiras eleições legislativas, os liberais conseguiram vencer as eleições, graças ao uso da violência e da fraude. Durante o processo, urnas foram roubadas, capangas bateram em adversários, resultados foram modificados. Por esses e outros motivos, ficou conhecida como eleições do cacete. Os caras pra bater, né? Puta merda, caralho. A chegada dos liberais ao poder trouxe certa estabilidade política ao país, já que esses assumiram uma postura que não interferia nos interesses econômicos dos conservadores. Porém, a paz dura pouco tempo. Conservadores, insatisfeitos com o resultado, pressionaram o imperador para convocar novas eleições. Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições, que dessa vez foram vencidas pelos conservadores. Os liberais tentaram reagir, mas foram derrotados. E em 1847 foi instituído no país o regime parlamentarista, em que o primeiro-ministro, escolhido pelo imperador, indicava os demais ministros. O parlamentarismo brasileiro. Em 1847, Dom Pedro criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros.
Este que ficava responsável por escolher um ministério que ficava subordinado à aprovação das câmaras dos deputados. Se o ministério fosse aprovado, ficava liberado para governar. No entanto, a vontade do imperador estava acima de todos os outros grupos. Dessa forma, o parlamentarismo dos tempos do Segundo Império ficou conhecido como parlamentarismo à brasileira. A economia do Segundo Império. No governo de Dom Pedro II, o café se tornou o principal produto agrícola a ser produzido e exportado. Trazido do continente africano, o café entrou no Brasil no século XVIII, mais precisamente no ano de 1727. As primeiras mudas eram plantadas nos quintais de casa. A produção viria a se expandir com o aumento do consumo do produto na Europa e nos Estados Unidos. A partir do século XIX, o hábito de beber café se tornou um modismo entre os europeus e norte-americanos, como até hoje. Café é muito bom. Bebam café. Extremamente maravilhoso. Esse aumento de consumo promoveu a expansão dos cafezais no Brasil. Os cafeicultores viram no café a oportunidade de se enriquecer. A seu favor, tinham solo e clima favorável ao plantio. E em pouco tempo, o café se tornaria o produto brasileiro mais exportado para o exterior. A partir de 1760, os cafezais ocupavam o litoral do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, região entre Rio de Janeiro e São Paulo, a zona da Mata Mineira e o Oeste Paulista. O cultivo intensivo provocava grande esgotamento do solo, o que obrigava os cafeicultores a explorarem suas áreas de plantio. Além de alavancar a economia do país e fazer com que o Brasil ficasse reconhecido mundialmente, o café também promoveu o enriquecimento dos cafeicultores, que passaram a ser chamados dos famosos barões do café. A prosperidade gerada por esse produto estimulou a modernização do país, principalmente a região sudeste. Os lucros alcançados com a exportação do café foram investidos também na construção de ferrovias que facilitavam o escoamento da produção. E em 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia. Ela ligava a Baía de Guanabara a Petrópolis. E em 1858, 4 anos depois, entrava em serviço a estrada de ferro Dom Pedro II, que transportava o café do Vale do Paraíba para o porto do Rio de Janeiro. O café era o principal produto da economia brasileira, mas em outros produtos também eram exportados, como o açúcar, o algodão, o cacau, o tabaco, couros, peles e a borracha. Os produtos destinados ao abastecimento interno também tinham grande importância: a criação do gado, a produção de alimentos e tecidos e a dinamização do comércio eles dinamizavam o comércio entre as províncias. O fim do tráfico negreiro. A Inglaterra era uma das principais metrópoles envolvidas com o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Mas em 1807 ela decidiu mudar de postura e proibir a venda de escravos. Para suas colônias ia combater o comércio de africanos. A venda de escravos por suas colônias e a combater o comércio de africanos em outras regiões. A iniciativa era uma forma de garantir a venda de seus produtos industrializados para um maior número de colônias, já que a Revolução Industrial aumentou consideravelmente sua produção. Os ingleses visavam vender seus produtos para o Brasil, mas como grande parte da renda dos cafeicultores era reinvestida na compra de escravos, era necessário abolir essa prática para que o dinheiro fosse investido na compra de seus produtos. Além do mais, se a abolição se concretizasse, os negros poderiam se tornar trabalhadores assalariados e comprar os produtos vindos da Inglaterra. Piada. Isso aí até hoje nunca deu certo. Quer dizer, né? Vamos deixar quieto. Em 1845, o governo inglês decretou a lei Bill Aberdeen, que autorizava os navios ingleses a prender ou a afundar os navios negreiros. Se presos os traficantes deveriam ser julgados na Inglaterra. Como o tráfico continuava, o governo brasileiro foi pressionado a aprovar, em 1850,
a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no Brasil. A medida não colocou fim à escravidão, pelo contrário, ela incentivou o tráfico interprovincial. A pressão para pôr fim à escravidão permaneceu até o ano de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada. O abolicionismo era duramente combatido pelos cafeicultores que pressionavam o governo pela permanência da prática. Como os trabalhos nas lavouras de café era majoritariamente feito por escravos, a abolição poderia representar um duro golpe na economia. O golpe republicano. A concretização da abolição deu início a uma grave crise no Império. Com a promulgação da Lei Áurea, Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeicultores escravocratas, que passaram a defender a implantação da República, juntamente com os grupos sociais, inclusive os militares. O fortalecimento do Partido Republicano favoreceu o golpe que retirou o primeiro-ministro do governo monárquico do poder. Dom Pedro II foi obrigado a se exilar na Europa juntamente com sua família. Assim, em 1840, chegava ao fim o segundo reinado e o regime monárquico no Brasil. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, eu fico por aqui. Tamo junto. Valeu, até mais, até a próxima aula. Fui!